Saudações, hoje é o dia 8 de fevereiro de 2025 e havendo essa comoção toda com as declarações de Trump a respeito dos seus projetos de infraestrutura turística na faixa de Gaza, eu aproveito para lembrar qual que é a grande, talvez a única real diferença entre o governo Trump e as administrações anteriores, em especial os democratas. A grande diferença é que o Trump é sincero. Porque, vamos lá, essa questão aí de transformar Gaza num polo de turismo, num polo de setor hoteleiro, numa Riviera, cara, isso foi anunciado tem mais de um ano atrás. O próprio Netanyahu falou isso. Vazou um monte de documento mostrando que já tinha até os projetos dos prédios para ocupar aquilo ali. Isso não é novidade nenhuma. O que realmente choca é a desfaçatez com que o Trump fala disso abertamente, ainda mais considerando que ele próprio é um empresário desse mesmo setor hoteleiro e que seguramente será um dos beneficiados diretos, né? Mas enquanto isso, o governo Biden simplesmente se faz de desentendido, fingia que estava preocupado com direitos humanos, com não sei o que lá, mas estava lá todo dia dando bilhões de dólares para Israel continuar o massacre. Então, a questão choca apenas porque, de fato, a hipocrisia cumpre um papel social relevante na sociedade, nas condições humanas, nas relações humanas, mas por vezes eu acho que vale mais essa sinceridade para pelo menos deixar claro com quem realmente você está lidando. E nesse mesmo ímpeto, né, teve essa discussão a respeito da saudação nazista do Musk, né? E aí, pô, se você pensar, porra, será que o Elon Musk é nazista? Ué, só porque o cara é um branco sul-africano, egresso do sistema do apartheid, cujo pai é rico, dono de uma mina de esmeraldas, só por isso? Só porque... O que tem a ver com os nazistas? Talvez o fato de que os nazistas também foram proeminentes na construção de automóveis, né? O revolucionário Fusca, que tem inclusive design do próprio Hitler, né? Só por isso? Só porque os nazistas também foram grandes expoentes na criação de foguetes? Ora bolas, todo o programa espacial mais avançado do mundo, assim, durante muito tempo, começou com os nazistas, com Werner von Braun e aqueles foguetes, os V2, que depois fugiu todo mundo para os Estados Unidos para desenvolver o programa espacial americano. Não é nada a ver, né, com o Musk. Só porque o Musk falou que vão tomar mesmo lítio ou minério de outro país, coisa que os nazistas também fizeram, ora bolas. Mas bem, tem uma diferença, né? Pelo menos os nazistas não queriam que você trabalhasse indefinidamente, eles colocavam um limite de carga horária, né, semanal. Aliás, eles criaram os direitos trabalhistas na Alemanha. E o Musk vai no sentido absolutamente contrário, querendo que as pessoas trabalhem 80 horas por semana. Mas quem me acompanha sabe que a minha posição nesse quesito é um pouco diferenciada, né? Sempre me incomodou essa afetação antinazista pela sua hipocrisia, né? Primeiro porque nesse debate todo, né, sempre se omite fatos concretos, se omite coisas terríveis que os nazistas realmente fizeram e fica dando ênfase em algumas e às vezes até inventando as coisas que nem tem nada a ver. Mas o ponto é que há um grande esforço de ocultar a dimensão anticomunista do nazismo e do fascismo, né? E sempre vou lembrar, o primeiro campo de concentração, os primeiros que foram criados com o objetivo de prender comunistas. Grande parte desse viés antissemita, né, anti-judaico, que eu gosto de colocar, do nazismo, está frequentemente direcionado ao próprio marxismo, afinal Marx era judeu, sem contar também, pelo outro lado, a questão dos grandes financistas judaicos que realmente ferraram a Alemanha durante a República de Weimar, especialmente após o Tratado de Versalhes. Então isso aí eles gostam de ocultar. E mais aquele tema lá que eu explorei no meu vídeo do real motivo do nazismo ser um tema tabu, né? Mas assim, eles gostam sempre de frisar que o nazismo matou 5, 6 milhões de judeus, mas fica omitido que eles mataram 20, 25 milhões de soviéticos, né? Então essas oscilações, essas distorções sempre foram frequentes, mas o principal motivo é que aquilo que tem de mais chocante, de mais grave mesmo, esse pessoal, especialmente o pessoal que mais critica, especialmente por essa via assim mais liberal, é a disfarçatez com que eles próprios sempre apoiaram essas porcarias. Na primeira possibilidade que eles têm, eles fazem basicamente a mesma coisa, aquilo que eu exploro exaustivamente no meu vídeo sobre totalitarismo. Toda a máquina ideológica nazista foi aproveitada pelo Ocidente, foi para a OTAN, foi para os Estados Unidos. Eu vim aqui para a Argentina, né? Ou seja, a mentalidade é praticamente a mesma.
Não é à toa que os únicos países do mundo onde o nazismo nunca foi condenado informalmente é Estados Unidos e Ucrânia, né, por sinal. E é esse pessoal que tem a canalice de chamar o Putin de nazista, sabe? Depois de apoiar todos aqueles neonazistas ucranianos, e sem contar esses movimentos nazistas norte-americanos, dos quais esse pessoal sempre foi simpático, se não na forma, pelo menos no conteúdo. No meu vídeo mais recente, né, que eu abordei, vídeo ao vivo no caso, sobre a Alice Weidel, né, dizendo que nazismo é de esquerda, que Hitler era comunista, lá nos comentários até fizeram uma pergunta sobre o Stasserismo, né, que seria uma espécie de nazismo de esquerda, de fato. Pô, um fato curioso é esse, porque eu sempre falei muito sobre o tema, sobre esse assunto, mas eu nunca dei nome aos bois, né? Porque, para ser sincero, eu sempre achei que Stasserismo é apenas um foco, uma ênfase maior, mas uma temática que sempre esteve envolvida nessa própria ideia da construção originária do Partido Nazista, que sempre teve esse foco inicial, né, de tentar disputar as mentes dos trabalhadores com um discurso muito parecido com o socialismo, que depois foi abandonado, né? Mas sim, tem essa dimensão mais social, teve essa parte. E o Stasserismo seria mais nessa direção. Mas eu diria que, de uma certa forma, o nazismo, em grandes parte, mesmo no seu sentido mainstream, mesmo depois lá da longa noite das facas, né, como é citado, ele manteve alguns elementos dessa dimensão stasserista, mas revogou outras, né? De certa forma, é como se o stasserismo, uma forma interessante de você entender é que ele percebia o capital especulativo, né, o capital financeiro, como essencialmente judaico, né? E que, aliás, é mesmo. Então, tinha uma rejeição a esse capital, ao passo que eles investiam na ideia do capital produtivo. E do capital produtivo com uma conciliação de classes, com fornecimento de direitos para os trabalhadores. E, de uma certa forma, o nazismo, durante a maior parte do tempo, manteve isso. Ainda que talvez com uma ênfase maior. Talvez os stasseristas queriam um aprofundamento maior nisso. Então, teve essa divisão. Se você quiser chamar isso de esquerda ou direita, o problema é seu, porque, afinal, a flexibilidade desses termos permite algumas navegações nesse sentido, né? Mas o ponto é que eu queria deixar claro, o nazismo não é liberal. Nesse sentido, o socialismo também não. Então, tem esses pontos em comum. Mas não muda o fato que ainda é capitalista. Mas, voltando ao tema principal, não é surpresa nenhuma esse conchavo entre as grandes empresas de tecnologia e algumas outras e o governo Trump. Conchavo que, olha só que interessante, também existia no nazismo. Qual que é a verdadeira diferença, além, claro, da sinceridade de Trump? Daqui o grande diferencial do nazismo e do fascismo em relação ao liberalismo é o sentido da dominância, porque no liberalismo é o setor privado que manda no governo. E no nazismo e fascismo é o governo que manda no setor privado, mas a parceria dos dois é indissociável. E aí que no caso do Trump, eu acho que talvez seja uma parceria até mais harmônica, né? Até mais ambivalente. Ou talvez o Trump se aproxime mais mesmo dessa dimensão mais de supremacia do governo. Supremacia do poder político sobre o poder econômico. E nesse sentido, sim, o aproxima bastante da questão dessa visão, esse modelo mais nazista. E que aí eu aponto mais uma vez para mostrar a total diferença com relação a Bolsonaro e Milei, que são capachos do capital financeiro. Não tem poder político praticamente nenhum. São apenas escravos metidos à besta. Mas é basicamente isso, um recado rápido. Só queria finalizar com uma fala que eu fiz ontem na cerimônia de posse, né, do meu sindicato, né, sobre a diferença da simbologia do gesto associado ao nazifascismo, né, que geralmente é a mão estendida com a palma aberta abaixo, né, e a diferença do gesto socialista, né, que é um punho fechado para cima. É porque basicamente, simbolicamente, você pode entender da seguinte forma: o gesto nazista é assim, sabe, que é para descer o tabefe em quem está embaixo. E o gesto socialista é assim, que é para descer o murro em quem vem de cima. É basicamente essa a diferença. É você direcionar a sua violência contra os mais fracos, ainda que de modos às vezes sutis, às vezes nem tanto, ou você direcionar a violência revolucionária contra os verdadeiramente poderosos. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 8 de fevereiro de 2025. Muito obrigado por sua atenção. Eu queria chamar a atenção para um fato muito curioso a respeito de algumas polêmicas, né, sobre figura tal fez ou não uma saudação nazista. Eu queria mostrar para vocês qual que é a diferença. Por que a saudação dos
nazifascistas é feita com a mão aberta e por que a saudação dos socialistas é feita com a mão fechada? Sabe por quê? Porque o nazifascista está assim, parecendo que está perto de quem está embaixo. E nós colocamos o punho para cima para bater em quem está em cima. E é nesse espírito de resistência que eu quero colocar os camaradas, que nós permaneceremos, não apenas o Sinal, mas a categoria lesbiana e todo o povo do Distrito Federal como uma resistência invencível contra a privatização. A água que corre sobre os nossos pés, que corre nos nossos rios, que corre nos nossos corpos, não